E como diz o seu slogan, ela é a importadora dos melhores vinhos. Isso mesmo, líder de mercado, um catálogo imenso, variado com mais de 4.000 rótulos importados de 17 países variados aí entre velho e novo mundo, né? Estamos falando da Mistral, que hoje é uma forte referência aí para enólogos e enófilos brasileiros. E a loja Alvivo.tv trouxe Rodrigo Mainardi, que é o diretor técnico da Mistral. Tudo bem, Rodrigo? Prazer. Prazer. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, ao Por Dentro da Marca, né? E eu já começo focada no slogan de vocês. Como que a marca persegue essa estratégia de ser a melhor importadora? Como que vocês adquiriram essa confiabilidade e mantêm esse processo? Na verdade, esse nome, a importadora dos melhores vinhos, vem dos inúmeros prêmios que todos os nossos produtores têm. Certo. Então, é meio uma consequência. Nós procuramos selecionar os melhores produtores e os melhores vinhos de cada estilo, mesmo que seja um estilo que uma pessoa não gosta especificamente, mas dentro daquele estilo que seja o melhor. Ou pelo menos entre os 2, 3 melhores. E a consequência foi que hoje nós temos o catálogo mais premiado e com mais vinhos com notas altas, que é uma coisa que é muito importante para o consumidor de vinho. Qual que é a estratégia de varejo de vocês, o ponto forte mesmo da marca? Tem duas coisas. Os vinhos da Mistral, eles estão muito bem representados nos melhores restaurantes do Brasil. Certo. Então, se a pessoa vai a um restaurante, toma um vinho bom, em geral, pode ser um primeiro contato que ele tenha com o vinho. E a outra parte grande são as vendas por catálogos. Nós fazemos catálogos diversas vezes por ano e os nossos clientes ligam e fazem encomendas dos vinhos. Então o ponto forte é o telefone mesmo. O maior canal para a pessoa física é o telefone. E como que esses clientes, eles conseguem esses catálogos? Como que hoje eu passo a ter um catálogo teu? Dois modos. Primeiro, se você vai até Mistral, liga e compra uma garrafa de vinho, você já passa a receber. Ou você pode ligar e pedir o catálogo, nós enviamos. Ou outro modo fácil é entrar no nosso site, que é www.mistral.com.br. Tá, e fácil. Faz um cadastro e pede para receber. Então eu consigo realizar a minha compra tranquilamente via internet, sim, no site sim. de vocês. Sim. E chega na minha casa. Sim. E tirando esses dois canais, né, que são fortes, onde que a marca é encontrada? Loja física? Então, nós temos vários clientes que são lojas multimarca, que os nossos vinhos estão posicionados, porque, na verdade, alguns produtores nossos mais importantes, eles são tão conhecidos que muitas vezes as lojas nos procuram para que os vinhos estejam nas lojas deles, porque os clientes deles procuram os vinhos. Certo. E como a gente não chama bem de loja, mas a gente tem como se fosse a gente chama de galeria de vinhos no shopping JK Iguatemi, certo. Que é uma loja toda tecnológica, com uma mesa interativa que você coloca uma garrafa de vinho e ele, naquele lugar que a garrafa foi colocada, aparece diversas informações daquele vinho, você gira e consegue outras informações. Que legal. Tem umas telas interativas por tema. Então, é uma loja, e a loja foi muito bonita, foi feita pelo estúdio Casas, e teve vários prêmios na Europa, nos Estados Unidos. Entre as 10 melhores, é isso? Já foi listada algumas vezes como uma das 10 lojas mais bonitas do mundo. Que legal. Tanto na Europa Realmente quanto nos Estados Unidos. Então, essa loja do JK Iguatemi, ela é um ponto estratégico no varejo de vocês também. Sim. Foi bem implantada ali. O que a gente queria com essa loja, e acho que conseguimos, é mostrar a Mistral para um público que não é aquele público aficionado por vinho. Então, é como se fosse uma galeria mesmo, para as pessoas terem contato com os nossos produtores, os nossos vinhos, mais do que uma loja comercial propriamente dita. Tá. E a Mistral provavelmente está presente nas redes sociais, né? Sim, sim. Quais são as redes? Para o pessoal saber aí também, já acessar. Hoje nós temos Facebook, o Twitter, nós temos um blog que é alimentado. A gente usa as redes sociais mais como
criar um contato maior, aproximar o nosso cliente e eventualmente divulgar coisas que sejam interessantes. Não é um canal muito comercial, por exemplo, que fica divulgando promoções ou coisas assim. Certo. E como é que a marca lida com essa junção de informações? Porque são várias opiniões correndo por milhares de pessoas. Como é que a marca lida dentro do Facebook, por exemplo, que é o principal? Nós temos uma equipe só focada na parte de eletrônica, de mídias e de internet, etc. Tá. E, em geral, se aparece algum comentário, ou alguma pergunta, alguma questão, um problema que o cliente teve, a gente procura resolver da forma que hoje em dia as pessoas esperam que seja resolvido, que é rapidamente. Certo. Então, nós entramos sempre em contato com o cliente, vemos qual é a questão, mas não funciona muito como um canal para as pessoas darem opinião sobre o vinho. Tá. Porque no ramo específico dos vinhos, tem opiniões internacionais que são de revistas, de críticos, que são mundialmente famosos, que são muito mais fortes do que a opinião de um consumidor normal. A não ser que seja algum consumidor diferente, que tenha uma opinião que valha. Mas normal, é muito diferente, por exemplo, de você vender uma máquina de lavar louça, que você vai olhar a opinião do consumidor e ver, essa é boa mesmo, porque eu fui para casa e funciona. Se tem reclamação ou não do produto. Como você tem uma referência muito maior e muito mais forte no ramo, as pessoas vão nessas referências. E quem gosta de vinhos, consome vinho sempre, eles sempre procuram essas referências. Tá. Então fica maior do que aquela parte social que as pessoas ficam discutindo. Tem algumas redes que são específicas para isso, mas elas não têm tanto prestígio quanto as publicações principais. Ótimo isso. E agora vamos falar da bebida em si. Como é que anda o consumo do vinho aqui no Brasil? Cresceu muito, estabilizou, já teve melhor? O consumo de vinho no Brasil é super recente, porque começou em 1990, começou mesmo em 1990 com a abertura da importação. Tá. Porque ainda hoje, a grande maioria do vinho produzido no Brasil é vinho produzido com uva de mesa, que é uma categoria de qualidade diferente. Os vinhos nacionais vêm melhorando muito a qualidade, mas o vinho de qualidade aqui no Brasil é uma coisa recente, 1990 começou. Então, como não existia o mercado, ele foi crescendo muito rapidamente até recentemente. O que barra o aumento do consumo de vinhos são as taxas muito altas. Então, o preço final do vinho fica, comparado a outros países, fica caro. Então, as pessoas não conseguem tomar tanto vinho quanto eles gostariam. Mas mesmo assim, ele vem crescendo gradualmente ao longo dos anos. E eu acho que mais importante que isso, que é uma coisa para no futuro garantir um consumo maior se as coisas mudarem, a cultura do vinho vem aumentando muito. Então, mesmo que o consumo não tenha aumentado na mesma proporção, você vê hoje, a partir de executivos, é quase uma obrigação a pessoa entender um pouquinho de vinho para saber pedir num restaurante ou saber o que está tomando. Nesse canal de comunicação de vocês, né, via telefone, que é o top aí de venda, existem pessoas que ligam para vocês, às vezes, procurando um vinho, mas não sabe qual, não conhece o tipo de uva? Muitos, não acontece? Liga, não sabe bem o que quer e no final, depois de um tempo, acaba chegando no que ele queria. Às vezes é tão remoto que não é exatamente aquele, mas acaba chegando numa solução. E bem assim, eu gosto de um vinho um pouco mais suave, um pouco mais concentrado, e aí vocês vão pelo indicando. estilo a gente vai fechando até chegar. E uma outra coisa que aqui, como a cultura é nova, o que a gente procura fazer nos nossos catálogos, em conteúdo, na internet, é dar uma maior quantidade de informações para os nossos clientes. Entendi. Então, os nossos catálogos e o site são bem informativos. Com relação ao quê?
você diz? Ao vinho propriamente dito. Então a pessoa às vezes sabe desde a que temperatura ela deve tomar aquele vinho, ou o vinho aqui, por exemplo, do Douro, que características que ele tem, esse produtor, quais são por que ele é tão bom. Que legal, então, bem técnico também, né? Tem que dosar um pouquinho a parte técnica mas as pessoas procuram, à medida que eles vão tomando mais vinho, eles vão procurando as informações mais técnicas. Saber mais um pouco. Tá, e para direcionar essas pessoas, vocês têm que, então, ter atendentes ou especialistas que saibam, né, sobre os vinhos. Sim, um dos pontos fortes da Mistral é que a nossa equipe técnica é muito boa, então nós temos realmente muitas informações para dar sobre os vinhos. Os nossos vendedores, em geral, eles têm um bom conhecimento, mas se alguma coisa ultra específica que ele não sabe, com certeza alguém da Mistral vai saber e vai conseguir orientar aquele cliente. Então, é um dos pontos fortes. Às vezes até alguém manda mensagens para o nosso site, ou enfim, perguntando algumas coisas genéricas, porque eles querem saber e não conseguem achar informação em outro lugar. Ah, legal isso. Vocês são completos. E programa de relacionamento, vocês têm? O maior programa de relacionamento que nós temos, na verdade, é o Encontro Mistral, que são quase 100 produtores que a cada 2 anos vêm para o Brasil. O próprio produtor ou o enólogo, a pessoa que faz o vinho ou o dono da vinícola, e ele serve os vinhos e conversa com os clientes. Então, talvez a melhor forma da pessoa entrar em contato com aquele vinho, saber por que aquele vinho é daquele jeito, e é uma experiência que deu tanto certo que a gente limita o número de convidados por ano. São os próprios clientes? São nossos clientes. Tá, mas, junto com os produtores. E os produtores apresentam os vinhos. Então, eles podem conversar, saber detalhes de um vinho que eles gostam. É bem legal. Legal. E isso funciona como um relacionamento. Por quê? A pessoa tem contato, simpatiza com o produtor, ele quase certamente gosta do vinho, quase certamente vai virar um cliente assíduo depois. Para Mistral, o que tem aí em vista? O que a gente espera é que a gente consiga manter, não só pela Mistral, mas como o mercado do vinho como um todo, tão interessante quanto ele tem sido nos últimos anos. Então as pessoas cada vez se interessando mais, procurando tomar vinhos diferentes, novos vinhos e principalmente sabendo cada vez mais o que ele está tomando e tendo um conhecimento maior. Antigamente as pessoas às vezes davam, por exemplo, cestas de Natal até caras e punham um vinho qualquer porque a pessoa não ia saber o que era aquilo, ia tomar qualquer coisa. Hoje a pessoa que ganha sabe o que ela está, o que é aquele vinho. E a que presenteia também. E a que presenteia também. Um pouco mais. Ah, legal, Rodrigo. Com relação ao nosso projeto, lojaalvivo.tv, o que agregou para a sua marca? Qual foi a importância de você estar aqui com a gente hoje, Por Dentro da Marca, com esse bate-papo legal? É um canal bacana para as pessoas entrarem em contato com vinhos diferentes, com a Mistral, se interessarem um pouco pelo universo do vinho e a cultura do vinho, acho que ela tem que ser espalhada. E depois que a pessoa começa a se interessar, a aprender, ela não, é um caminho meio sem volta. Então, é um canal legal para pessoas que às vezes pensavam no vinho remotamente, tenham contato e passem a consumir e a gostar. Legal, e para quem tem interesse em conhecer, se aprofundar, www.mistral.com.br. Esse é o site. Rodrigo Mainardi, nosso diretor técnico da Mistral, obrigada pelo nosso bate-papo, não é nem participação, porque se a gente for falar de vinho aqui, a gente fica horas, é muito gostoso entender um pouco mais. E você fique ligado aí na programação da lojaalvivo.tv, tem muito mais, muitas curiosidades e aprendizagem você vai encontrar aqui. Até já!